Então, gente, vamos lá para a nossa resolução de exercícios. A gente tem aqui nossa primeira questão, que diz o seguinte: a reação em cadeia da polimerase, PCR, é uma técnica de biologia molecular que permite o desenvolvimento do estudo de sequência de ácidos nucleicos, em que 3 fases são necessárias e são repetidas inúmeras vezes. Assinale a alternativa que corresponde à terceira fase dessa metodologia molecular. Tá, gente? Então, primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui o que é que acontece ao longo do tempo. Aqui a gente tem uma dupla fita de DNA, né? E aí você tem o primeiro passo, que é a desnaturação, né? O que é a desnaturação? Você aumenta a temperatura, né, para 95 graus e você tem um rompimento das pontes de hidrogênio e as duas fitas de DNA elas se separam. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é exatamente baixar essa temperatura até uma temperatura que a gente chama de temperatura de anelamento. Tá? Em geral, é uma temperatura entre 50 e 60 graus, né? Depende da constituição dos primers, que são esses iniciadores que estão colocados aqui, o forward, que anela aqui na fita 5 linha, 3 linha, e o reverse, que anela na fita complementar. E aí o terceiro passo, gente, seria o quê? O primeiro passo abre as fitas. O segundo acontece o quê? Aqui a ligação dos primers. E no terceiro passo você tem a cópia em si, ou seja, ataque DNA polimerase vai se ligar aqui e vai fazer a replicação desse material genético, desse DNA. Tá bom? Eu tenho um videozinho logo após esse aqui e a gente eu vou dar uma explicada para vocês, tá? Então vimos aqui na parte, digamos assim, analógica, né? E agora vamos para um videozinho para ver a parte digital, tá? Então aí temos a dupla fita de DNA, né? E aí PCR é uma técnica que consegue replicar esse fragmento várias vezes. Então ele mostra aí o segmento que vai ser amplificado, tá? Mostra os primers, mostra os nucleotídeos, acho que começou de novo, desculpa. Vamos de novo. Então temos aí a dupla fita de DNA, né? E aí dizendo que a técnica de DNA da PCR pode multiplicar várias vezes aí a sequência desejada, mostra qual é a sequência alvo, mostra os primers, mostra os nucleotídeos, né, que são os DNTPs, mostra aqui a DNA polimerase e aqui um termociclador, que é o equipamento utilizado para fazer a PCR, mostrando 95 graus. Né. Ele mostra ali os termos aquáticos, né, aquele A minúsculo é para estar em itálico, né, que é exatamente o ser vivo que deu origem ao ataque DNA polimerase que é utilizado. Então, 95 graus, a gente tem a abertura da cadeia, né, o rompimento das ligações de hidrogênio. No segundo passo, a ligação dos iniciadores, seja o forward e o reverse. A gente tem a ligação, né? Então ele diz aí que os primers têm normalmente entre 20 e 30 nucleotídeos, né, que vão delimitar a sequência a ser amplificada. E aí depois a gente vai para 72 graus, que é a temperatura ótima, né, de funcionamento da TAC, DNA polimerase, né? E aí ela começa a fazer de fato a cópia desse material genético, colocando os nucleotídeos que foram adicionados à reação de PCR, tá? Esses nucleotídeos são chamados de desoxinucleotídeos ou DNTPs. Aqui ele mostra uma segunda vez, né? A gente fez a primeira, tem 2 moléculas, e agora nós vamos fazer a duplicação nessas 2 moléculas também. Nós temos aí a temperatura de anelamento, então um pouco de delay, agora sim a duplicação, né? Então essa temperatura desce um pouco, atinge 72 graus, né? E aí a gente tem aí a multiplicação dessas 2 fitas. Tá? Então a gente tinha no exemplo uma fita, agora 2, e na próxima nós vamos ter 4 fitas, como pode ser representado aí na informação. Então aí ele mostra dizendo que ao passar dos ciclos a gente vai tendo várias e várias cópias desse DNA. Observe que as cópias vão aumentando em progressão geométrica e a gente tem ao final de 25 a 30 milhões, né, de cadeias de DNA.
Aí no final a gente costuma deixar um tempo maior, 72 graus, para realmente terminar a duplicação. Então, finzinho do nosso vídeo. Então, e qual a terceira etapa, né? Então a gente viu que a primeira etapa é exatamente a desnaturação do material. A gente tem ali a desnaturação do DNA. E aí quando desnatura, ele realmente abre, né? Ele abre a fita dupla de DNA e tem o anelamento dos primers e em seguida a extensão. Então a terceira etapa é exatamente a extensão, né? Ou a atividade polimerásica de fato, tá? Então a opção correta seria a letra A, mas vamos dar uma olhadinha na outra. A desnaturalização, na qual ocorre o aumento da temperatura com a finalidade de romper as pontes de hidrogênio e assim permitir a abertura da nova fita. Não é desnaturalização, como colocou a questão, é desnaturação, tá? E essa é a primeira fase e não a terceira, tá? O posicionamento, que é o que a gente chama de posicionamento no qual são determinadas frações que são quantificadas por densitrometria ou eluição, em que é gerado um gráfico de forma que as bandas podem ser comparadas, possibilitando qualquer sinal de desequilíbrio. Isso aqui realmente não tem nada a ver, né? Talvez ele se refira aí, depois que você faz a reação da PCR, você corre um gel de agarose, né, por eletroforese, e aí você consegue separar as bandas, né? Então não tem nada a ver com a PCR em si. O anelamento não, o anelamento é a segunda fase, né? A gente tem a desnaturação, a primeira, o anelamento, a segunda, e a extensão, a terceira, que é a resposta da questão, tá? Como foi visto aqui. O anelamento não, o anelamento é a segunda, que realiza a ligação dos primers na região particular em que se quer amplificar e é definido pela redução da temperatura. Tá certo quando eu relaciono o anelamento com o que realmente ele é, mas de fato não é a terceira etapa como foi pedido aqui nessa questão. Tá? Belezinha, gente? Uma questãozinha básica, né, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Aí ele diz assim, ó. Qual das seguintes alíneas é falsa relativamente aos quesitos da reação da PCR? A PCR é uma reação da polimerização em cadeia? Sim, né? Você tem uma reação em cadeia da enzima polimerase. Então, PCR, né, a própria definição é reação em cadeia da polimerase. Então, é uma reação de polimerização em cadeia. A PCR utiliza curtos primers sintéticos. Também é verdade, né, gente? Tá aqui os primers aqui nessa figura mostrando que o tamanho da sequência desses primers é muito menor do que a sequência que vai ser amplificada. Tá? Então, primers variam ali entre 20 e 30 nucleotídeos, né, e servem para quê? Para delimitar aqui o primer forward e o reverse, para delimitar a sequência a ser amplificada. Tá? Então, aqui está mostrando o anelamento desses primers. A PCR usa uma DNA polimerase para sintetizar o DNA, de fato, né? A DNA polimerase utilizada na reação da PCR é a TAC DNA polimerase, que é uma DNA polimerase dependente de DNA, tá? Então, é o que ele está dizendo aqui em outras palavras. Ó, a PCR usa uma DNA polimerase para sintetizar o DNA. Então, essa aqui também seria verdadeira. A PCR pode ser utilizada para obter grandes quantidades de uma sequência particular de DNA, com certeza. Com certeza também é verdade, né? O que a gente viu ali no vídeo, principalmente, mostrando que a partir de uma única sequência a gente conseguia gerar várias cópias do fragmento desejado. A PCR não requer conhecimento da sequência de DNA nas regiões que ladeiam a sequência a ser amplificada. Observem bem essa figura aqui, gente. Eu só consigo realizar a PCR com a utilização desses primers. E como é que eu sei a sequência desses primers? Eu adivinho? Não, né, gente? Eu preciso saber as regiões que flanqueiam, que ladeiam, né, a sequência que eu quero amplificar. Senão eu não tenho condições de fazer amplificação. Então, se eu não conhecer essas sequências aqui, eu não consigo fazer a PCR. Então, eu preciso saber que sequências são essas para que eu possa
realmente amplificar esse material e conseguir saber se ele está não ou cá. Então, todas essas até a 4 são verdadeiras e a última é falsa. Tá? Vamos em frente. Então, é a técnica que combina amplificação e detecção simultânea. Isto é, a fluorescência emitida é mensurada à medida que os produtos são originados. Nesse caso, o monitoramento do ensaio ocorre durante todo o processo de produção dos amplicons e a cada ciclo. Durante toda a reação, a curva é gerada de acordo com a concentração do produto sintetizado em função do número de ciclos. Tá, gente? Isso é uma definição do real-time PCR, né? Então, PCR em tempo real. Então, o que ele está falando aí, em outras palavras, é que durante a amplificação, a gente consegue ver a amplificação ocorrer, tá? Porque devido à fluorescência emitida quando os amplicons, que é um outro nome que se dá ao produto que está sendo amplificado. Então, na RT-PCR, que foi isso que a gente obteve aqui em cima, acontece exatamente isso. Eu consigo ver, né, através de um gráfico que exibe fluorescência ao longo dos ciclos, que é isso que a gente está vendo aqui, ó. Está mostrando no eixo Y a fluorescência e no eixo X o número de ciclos. Então, cada uma dessas 3 amostras aqui, né, simbolizadas por essas cores diferentes, eu consigo detectar em um determinado ciclo. Por exemplo, essa verde aqui no ciclo 15 eu consigo detectar, né, a produção de fluorescência. Já a outra mais adiante, essa aqui lá para o ciclo 21 ou 22, eu tenho o azul e por último esse vermelho aqui, tá? Então aqui é o ciclo em que eu consigo detectar a amplificação. Tá? Deixa eu ter outra figurinha aqui. Aqui eu mostro, né, uma ilustração da reação de duplicação, né? Esse aqui é o sistema Tacman, que a gente já viu, onde quando eu tenho um segmento genético, que é complementar essa sequência, a sequência de DNA que eu quero amplificar, e ela tem um fluoróforo e um quencher. O quencher é o que inibe a fluorescência, tá? Então, quando esse fragmento se liga, aqui a sequência desejada, ele se liga e aí ele fica sem emitir fluorescência. Só que, se houver a duplicação, como a gente está vendo aqui, quando a TAC DNA polimerase vier daqui para lá, ela rompe esse fragmento. Quando ela rompe esse fragmento, eu libero o quencher do fluoróforo. E aí o que é que vai acontecer? Esse fluoróforo vai brilhar, né, vai ser excitado pelo equipamento e vai brilhar, e eu vou detectar isso como fluorescência, é exatamente o que esse eixo aqui mostra pra gente, tá? Então isso aqui é uma exemplificação, um exemplo, quer dizer, do funcionamento do Tacman. Acho que temos mais uma questão de RT-PCR, acho que já é a próxima. Pronto, isso aqui. Então, gente, eu peguei questões de concursos, né? Eu peguei questões de ENAD, né? Então, isso são questões, algumas, as primeiras mais fáceis, e depois a gente vai pegando umas questões mais elaboradas, como essa, por exemplo. No diagnóstico clínico molecular, a reação em cadeia da polimerase em tempo real pode ser utilizada para avaliação da carga viral ou bacteriana, para a determinação da resistência a antibióticos e até mesmo para o prognóstico de tumores malignos. A figura abaixo apresenta ciclos de amplificação de amostras por PCR em tempo real, sendo A, uma amplificação de um determinado segmento gênico que identifica um determinado marcador tumoral em células neoplásicas, e B, uma amplificação do mesmo segmento gênico em células não neoplásicas. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, deixa eu pintar aqui para vocês, que eu corri um RT-PCR aí com 2 amostras. A primeira, a letra A, oriunda, né, de células tumorais, e a segunda, letra B,
de células normais, não é isso? Então, o A é de células normais e o B de células... Desculpa, é isso mesmo, o A é de células normais e o B é de células normais e o A de células neoplásicas, tá? Então, gente, esses threshold que vocês estão vendo aqui é exatamente onde começa, de fato, a observar a fluorescência, tá? Então, só se considera a fluorescência acima dessa linha que a gente chama de threshold, tá? Então, o que seria essas coisas aqui de baixo? Seriam fluorescência residual, que a gente costuma chamar de ruído, né? Então só se considera, né, aqui pelo gráfico é aproximadamente 0,1, né, nesse caso, né? O 0,2 tá bem no meio aqui do 0,1, né? Então, vamos lá. E aí vamos ver essa questão, o que ele diz aí nas opções. Então eu coloquei novamente o gráfico e aqui coloquei as questões, né? Ele fala o ciclo threshold, que eu acabei de falar dele, né, que é esse CT aqui. Ciclo threshold pode ser determinado pela intersecção da linha do limiar de detecção do limiar de detecção da reação threshold com a linha de amplificação gênica de cada amostra. É exatamente isso que ele quer dizer, gente, aqui, ó. Deixa eu só dizer exatamente o que ele está falando aqui. Tá a caneta. Então veja, para essa amostra, acima desse valor aqui, né, a partir do ciclo 17, eu tenho a amplificação significativa do material. E para o B aqui, ó, tá? Então é exatamente isso que ele está dizendo, que o ciclo threshold varia de amostra para amostra, né, e ele corresponde ao limiar. Né, o limiar corresponde ao encontro da curva de detecção de cada um com o threshold, que é essa linha em vermelho. Tá? Então, como eu já havia dito no slide anterior, só é considerado amplificação, só é considerado fluorescência daqui para frente. E para o caso B, daqui para frente. Tá? Isso quer dizer de cara, gente, que eu tenho mais material genético no A do que no B. Nossa, como é que você consegue ver isso? É um gênio. Não, gente, de jeito nenhum. Por que aparece primeiro essa amplificação aqui? Porque tinha mais DNA, né? Porque tinha mais amostra, mais do gene em questão. Tá? Então é por isso que no A a gente tem, a partir do 17º ciclo, a gente já detecta a fluorescência, ou seja, já houve amplificação. E o B eu vou obter lá no 26º ciclo. Tá? Então quer dizer o quê? Que a quantidade de gene alvo aqui era bem maior do que aqui. Tá? Então essa letra A ela é verdade, né? E aí a gente vai conversar sobre as outras. O aumento da fluorescência indica que a amplificação da sequência alvo está ocorrendo. Beleza. Pois cada ciclo durante a duplicação pois a cada ciclo, durante a desnaturação da dupla fita, ocorre a liberação de fluorescência. Ó, gente, o erro tá só aqui, ó. Não é a desnaturação da dupla fita que libera fluorescência. Desnaturação da dupla fita é aquele primeiro passo da PCR onde a gente tem a separação das duas fitas de DNA, o rompimento das pontes de hidrogênio, tá? Então, na verdade, isso não ocorre na desnaturação da dupla fita, e sim na extensão. Então, essa aqui é falsa. Se tivesse extensão lá, estava correto. A linha paralela ao eixo, referente ao número de ciclos, na altura em que se inicia a fase exponencial da amplificação gênica, denominada threshold, representa falsos sinais positivos por contaminação das amostras por DNA genômico. Não tem nada a ver, né, gente? Isso não é problema de contaminação com DNA genômico, porque DNA genômico não tem fluorescência, né? Nenhum DNA naturalmente vai ter fluorescência, então essa aqui vai ser falsa. Esses sinais aqui, né, observados abaixo do threshold são sinais inerentes ao próprio material fluorescente. Tá? Então, isso aqui é uma fluorescência residual que esse material fluorescente libera, que não pode ser considerado para amplificação, né? Não pode ser considerado como fruto da amplificação gênica. A D.
A análise comparativa das duas amostras deve ser realizada a partir da estabilização, que é esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. Estabilização do A é esse aqui, e estabilização do B é esse aqui. A análise comparativa deve ser realizada a partir da estabilização da amplificação, que ocorre na fase de platô, né? Que é o que eu indiquei, sendo alcançada no 28º ciclo, para A, verdade, e para B no 40º ciclo aqui. Beleza, a fase de platô acontece realmente nisso, só que quando você vai comparar as duas amostras, você não leva em consideração o platô, porque no platô é tudo igual, né, gente? A estabilização é onde não deu mais para amplificar, tá? Então, na verdade, quando você vai comparar, você vai ver onde essas curvas começam a crescer. Aquele detalhe que eu falei no início da explicação. Se o A começou antes a exibir fluorescência, significa que havia mais material genético alvo na amostra A em detrimento à amostra B, ou seja, tinha mais DNA alvo na A do que na B, tá? Então, essa aqui é falsa, não é no platô que a gente observa, e sim na base, né? Logo, quem passa primeiro do threshold, tá? O maior ciclo de threshold é observado no início da fase exponencial da amplificação em células não neoplásicas. Indica maior expressão comparativamente às células neoplásicas B. Na verdade é o contrário, né, gente? Então o que ele falou aqui é o contrário. Quem começa primeiro a amplificar é porque tem mais material genético e não menos, né? Então ele fala, o maior ciclo de threshold é do B, de fato é, né? Porque demora mais ciclos para você começar a ver. Então, isso indica a maior expressão? Não, isso indica a menor expressão. Por quê? Porque tem menos material genético, né? Tem menos material genético, por isso que a fluorescência só consegue ser observada com mais ciclos, tá? Então, é exatamente o contrário do que ele prega aqui nessa questão. Então, essa aqui é falsa. Vamos para a próxima. Mais uma questão interessante, né? O diagnóstico preciso de doenças infecciosas e parasitárias, necessário para a solução de diversos casos clínicos e prevenção de doenças transmitidas por transfusão sanguínea, teve um grande impulsor por volta dos anos 70 e a partir de 85, quando foi desenvolvido o teste de ELISA. E esse passou a ser difundido comercialmente. Trata-se de um imunoensaio frequentemente utilizado em laboratórios diagnósticos de pesquisa e de bancos de sangue. Para a maioria das doenças possíveis de serem diagnosticadas por ELISA, o teste apresenta sensibilidade e especificidade elevadas. De acordo com o objetivo pretendido, o ELISA pode ser padronizado, privilegiando-se a sensibilidade ou a especificidade. A eficiência do teste, portanto, dependerá da padronização adequada de cada uma dessas etapas e dos reagentes teste para o propósito do ensaio. Considerando a padronização do ELISA para a detecção de doenças infecciosas, que devem ser controladas na triagem de doadores de banco de sangue, deve ser privilegiada a sensibilidade ou a especificidade do teste. Então, gente, esse tipo de questão é uma questão relativamente clássica, né? Onde vai jogar com os conceitos de especificidade e sensibilidade. Tá? Então aqui a situação que ele coloca é um banco de sangue, né, onde pessoas vão doar sangue e pessoas vão receber. Tá? Então assim, nesse tipo de teste, gente, o pior prejuízo é quando eu deixo de diagnosticar uma doença que está no paciente, ou seja, que eu tenho um falso negativo. Tá? Então, o perigo no banco de sangue é o número de falso negativos. Por quê? Porque se eu coloco um paciente falso negativo, pego o sangue dele e dou para outra pessoa, essa pessoa vai contrair a doença. Ao passo que, se eu tiver um falso positivo, o que é que vai ocorrer? Eu simplesmente não vou descartar aquela bolsa de sangue.
Então, qual que é mais prejudicial? É você perder uma bolsa de sangue ou você contaminar um paciente que já está doente, né, já que está recebendo sangue. Tá? Então, nesse caso, gente, num caso de banco de sangue, eu preciso controlar os casos de falso negativos. Tá? Então, gente, observe que quem considera, ó a formulazinha da sensibilidade aqui, ó. Ó a formulazinha da sensibilidade, que é o que a gente está falando, ó. Ela leva em consideração os falso negativos, tá? Então, quanto maior for a sensibilidade, olha quem está no denominador, menor é o número de falsos negativos, né? Então é isso que me interessa num teste de alta sensibilidade. Quando a sensibilidade é alta, o número de falsos negativos é baixo. São grandezas inversamente proporcionais. Uma está no numerador e a outra está no denominador. Tá? Então a sensibilidade, gente, relaciona-se à quantidade de falsos negativos. Ao passo que a especificidade, né, quanto maior a especificidade, menor os casos de falso positivos. Tá? Então, como eu quero um teste de alta sensibilidade, né, por quê? Porque eu não posso ter falsos negativos no banco de sangue. Né? Se eu tiver falsos positivos, é um problema? É um problema. Só que vou perder bolsa de sangue. Agora aqui é pior. Eu vou estar contaminando pacientes. Tá certo? Então, assim, a resposta do teste é exatamente essa, sensibilidade. Por que a sensibilidade? Porque é esse conceito de sensibilidade que está relacionado ao número de falsos negativos. Quanto maior a sensibilidade, menor os casos de falsos negativos. Tá? Se eu quisesse falsos positivos, né, um número menor de falsos positivos, aí eu trabalharia mais com a especificidade. Por isso que ele fala em privilégio, né? Todo teste tem que ter os dois, né? Mas se eu tiver que privilegiar uma delas para esse tipo de aplicação, eu irei privilegiar a sensibilidade. Tá joia, gente? Isso é uma questão bem clássica, tá, gente? Costuma aparecer muito em concurso, em prova de residência, essas coisas. Em algumas situações, como por exemplo na pesquisa de anticorpos contra o HIV em doadores de sangue, os resultados positivos dos testes de ELISA devem ser reavaliados por outros métodos, que permitem confirmar se são verdadeiros positivos ou falsos positivos. Nesse método, nesse caso, qual o método imunológico é usualmente empregado para a confirmação de verdadeiros positivos ou falsos positivos, e qual é a característica desse método que possibilita a obtenção do resultado confirmatório. Gente, esse método chama-se de Western blot, né? E aqui eu coloco para vocês um resultado de um Western blot para pacientes HIV positivos, né? ou portadores do vírus HIV. Aí o que é que a gente tem aqui? Gente, você compra um kit e você recebe essas fitinhas. Nessas fitinhas, gente, estão impregnadas várias proteínas do HIV. Eu acho que nem vai escrever aqui, aí vai. Várias proteínas do HIV, tá? GP160, GP120, P68, GP41 e aí vai. Essas aqui, gente, são as proteínas do HIV. E esses números que acompanham esses P's ou GP's é exatamente a massa em kilodaltons. Então essa proteína aqui, ela pesa 68 kilodaltons, essa aqui 120 kilodaltons, 24 kilodaltons e aí vai. Gente, quando eu quero confirmar um teste, o teste deu positivo e eu quero confirmar o teste, eu preciso de um teste, eu preciso de uma estratégia, né, que dê o resultado. A gente pode voltar ali no slide anterior e observar que agora na confirmação do teste eu preciso privilegiar, né, a especificidade. Porque qual é aquela situação?
aquela situação do HIV diz que o cara já deu positivo num teste preliminar. E eu preciso agora de um teste que seja extremamente específico. O próprio nome já ajuda, né? Então, especificidade está relacionada à capacidade de mostrar que é aquele patógeno de fato, tá? Então, a especificidade ela leva em consideração os falsos positivos. Então, quanto maior a especificidade, menor o caso de falso positivo. E o que é que eu quero numa confirmação de uma infecção? Eu quero que o número de falsos positivos seja mínimo. Tá? Então, o que é que acontece? No caso da confirmação do HIV, eu preciso muito mais de um teste específico do que de um teste sensível, porque eu já detectei que ele tem algum anticorpo. Agora eu quero saber se é de HIV mesmo, né? E para isso a gente usa o Western blot. Agora, por que o Western blot ele consegue ser mais específico, embora menos sensível do que o teste de ELISA? Observe, gente. Nesse teste, você tem essas proteínas todas separadas, né? E aí, quando acende aqui, gente, que vocês estão observando essas manchinhas, quer dizer o quê? Por exemplo, o paciente 4, aqui a partir do paciente 4, você já observa aqui um sinalzinho bem fraquinho, ó, da proteína P24. De fato, são os primeiros anticorpos a aparecerem, tá? Então aqui no 6 também você só tem a P24. Agora observe, por exemplo, no 10, ó, você tem anticorpos contra praticamente todas as proteínas do HIV, tá? Então, pode ter acontecido no teste de ELISA lá, como só é uma proteína, né, você ter uma reação cruzada, né? O que é uma reação cruzada? Você foi sensibilizado com uma proteína parecida com a do HIV e acabou apresentando o teste reativo. Agora, cidadão, existe um negócio chamado estatística. Então, beleza que você tenha tido reação cruzada para um antígeno, mas para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antígenos, tá? A possibilidade disso é praticamente zero, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, eu estou vendo aqui não só se você tem anticorpos específicos para uma determinada doença. Eu separei as proteínas e você está me mostrando reação a todas elas, tá? Então, a probabilidade de acontecer um caso de falso positivo aqui é praticamente nula, né? Porque você tinha que estar sensibilizado com diferentes proteínas semelhantes ao HIV, entendeu? Então isso vai diminuindo ainda mais, né? E é praticamente zero a chance de você ter um resultado de Western blot igual que está sendo apresentado aí pelo paciente 10 e não ter tido realmente contato com o vírus HIV. Aqui do lado direito eu coloquei só uma foto de uma plaquinha de ELISA, mostrando que aqui eu não consigo discernir se é a proteína GP120, GP160. Essas proteínas elas ficam aderidas aos pocinhos, né? Às vezes um pool dessas proteínas aderidas a esses pocinhos, e aí você observa o sinal, tá? Mesmo que você dividisse, colocasse uma proteína aqui, uma proteína aqui, uma proteína aqui, uma proteína aqui, assim sucessivamente, o Western ainda seria mais específico porque ele separa, né, esses sinais de proteína assim, por massa molecular, né? Então fica mais evidente ainda, né, em um único ensaio que você realmente tem anticorpos dirigidos, né, contra todas essas proteínas, tá bom? Então a característica do método a gente acabou de ver que é exatamente apresentar várias proteínas, né, desse patógeno. Então ter reação cruzada com uma proteína tudo bem, mas com 10, né? Por isso que é usado como teste confirmatório para o HIV, porque ele leva em consideração diferentes antígenos e ainda os separa por massa molecular através do Western blot. Vamos ver mais uma. As sequências não codificantes e altamente polimórficas do DNA funcionam como impressões digitais e permitem identificar o indivíduo bem como sua origem. Nessa característica de individualidade e hereditariedade, baseiam-se as provas científicas de paternidade utilizadas no cotidiano forense brasileiro. Então, nessa questão, ele fala sobre as regiões altamente polimórficas. O que quer dizer isso? São regiões no DNA que diferem muito de um indivíduo para o outro.
por elas diferirem bastante de um indivíduo para o outro, eu consigo separar os indivíduos a partir das diferenças dessas regiões. Essas regiões, elas podem ser chamadas também de regiões hipervariáveis. Tá? Então, normalmente essas regiões elas não estão associadas a uma funcionalidade. Né? Por quê? Porque como elas variam muito, eu teria funcionalidades distintas em pessoas e nós não somos tão diferentes um do outro. Tá? Então, essas regiões polimórficas ou hipervariáveis podem ser utilizadas para separar indivíduos entre si. Tá? Então, vamos ver o que nos propõe a questão. Aí é a questão da esquema de eletroforese de fragmentos de DNA obtidos por digestão com endonuclease de restrição e coloração usando sondas. Então, qual é que é a ideia aqui desse esqueminha aqui? Ele fez uma visão esquemática de um gel de agarose, né, provavelmente, ou de poliacrilamida, mas feito com fragmentos de DNA digeridos por endonucleases de restrição. Gente, endonucleases de restrição são enzimas que reconhecem regiões específicas do DNA e fazem cortes. Tá? Então, toda vida que ela encontra, por exemplo, uma dada enzima encontra GAC e GTC, ela vai lá e corta. Então, essas regiões hipervariáveis, elas são diferentes, né, entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, quando essas enzimas procuram nessas variações diferenças, né, acham seu sítio de clivagem, né, que é esse, por exemplo, GAC, GTC, de uma determinada enzima, elas vão cortar em umas pessoas e em outras não. Né? Então essas regiões hipervariáveis são importantes porque diferenciam a sequência de DNA de outras. E essas endonucleases de restrição reconhecem, né, sequências, cada endonuclease reconhece uma sequência X. Tá? Então o que é que ele dá aqui? Ó? Ele dá o padrão da mãe, né, pega o DNA da mãe e corta todinho com enzima ou com um conjunto de enzimas e obtém fragmentos de diferentes tamanhos. E aí ele corta o do filho 1, do filho 2, do filho 3 e do suposto pai. Tá? E aí vai fazer perguntas acerca aí desse padrão de migração de bandas. Tá? Então o padrão de migração de bandas, gente, ele é um reflexo da sequência genética do pai ou da mãe e dos filhos também. Tá? E aí você vai comparar uma com a outra para ver, né, se o cara é ou não, ou tem probabilidade ou não de ser pai, né, de um dos filhos. Tá bom? Então vamos lá o que a questão diz. Nessa corrida de eletroforese, é possível observar a variabilidade na sequência de DNA entre os indivíduos. Vamos ver se isso é verdade. Gente, se não fosse possível observar a variedade, o que ia acontecer? Todas as bandas iam ser iguais, ou seja, todos seriam iguais da mãe ou do pai. Então, esse experimento mostra que indivíduos diferentes, filho 1 é diferente do filho 2, que é diferente do filho 3, que é diferente do suposto pai, que é diferente da mãe. Então, o que ele está dizendo? Que nessa corrida de eletroforese é possível observar a variabilidade na sequência de DNA entre os indivíduos. Isso aqui é verdade. Por que é possível observar a diferença? Porque o perfil eletroforético de migração é diferente. Tá? Eu consigo dizer que a mãe é um indivíduo e o filho 1 é outro indivíduo. Se eu não conseguisse, eu não conseguiria fazer esse tipo de afirmação. Aí ele diz assim, o indivíduo F3 não possui parentesco com nenhum dos indivíduos testados. Né? Então, é o que é que você observa? Ó, o filho 3, ó, não tem nenhuma banda correspondente nem ao pai nem à mãe. Ó, o filho 3 aqui, ó, nada no pai, nada na mãe aqui. Ó. Aí a outra banda dele, essas duas bandas aqui, ó, não tem nem no pai nem na mãe. Essa banda aqui também não tem nem no pai e nem na mãe. Então, cara, esse daqui, né, ele não é filho nem dessa mãe, nem desse pai. Então essa afirmativa dele aqui também é verdadeira. A investigação genética pode excluir a possibilidade de paternidade como observada em relação ao indivíduo F1. Aí o que a gente pode observar aqui no F1? Essa banda aqui, ela pode ter vindo do cara, né? A banda é na mesma altura aqui, ó.
Aqui de novo, ó, na mesma altura. E não tem na mãe, ó, não veio da mãe. Não veio da mãe. Pode vir desse pai aqui, não exclui não. Tá? A investigação genética pode excluir a paternidade? Pode de jeito nenhum, isso é falso. Né? Por quê? Porque há bandas exclusivas no pai, ou seja, que só tem no pai e no filho. Tá? Então com isso a gente não consegue excluir esse pai aí da responsabilidade aí de assumir o filho no ratinho aí. Certo? Então ó, temos aqui mais uma bandinha. Mais uma bandinha aqui, ó. Joia? É excluída a paternidade do suposto pai em relação ao indivíduo F2. Ó, não tem essa banda. A mãe também não tem. A mãe tem do filho 2. O pai não tem. Aqui também não tem. Não tem. Não tem. Né? Então, é excluída a paternidade, né, do filho F2? Não, não é excluída não, porque podem ter outras bandas, né, que não aparecem aí. Né? Então a gente não pode excluir o pai porque não apresentou nenhuma banda. Né? Mas porque podem ter outras bandas que não estão representadas aqui, né, que causam essa descendência. Então aqui seria falso também. Tá? Porque não é só porque o pai não apresentou aqui, né, bandas exclusivas com o filho, né, que eu poderia afirmar isso. Né? Podem haver outras bandas que migraram juntas. Tá? Então, na verdade aqui eu deixo, quanto mais bandas correspondentes, mais chance de certeza eu tenho, mais certeza eu tenho. Tá? Mas eu não posso excluir só porque a quantidade de bandas, né, não tem nenhuma banda F2 que corresponde ao pai, né, e uma delas corresponde à mãe, duas correspondem à mãe, mas não tem correspondência no pai. Tá? Pode haver outras bandas aí que a gente não esteja observando. Tá? A anemia falciforme, doença hereditária monogênica mais comum do Brasil, deve-se a uma mutação GAG para GTG, no gene da globina beta da hemoglobina, originando uma hemoglobina normal, denominada hemoglobina S, em vez de hemoglobina normal, denominada hemoglobina A. Essa mutação resulta na substituição de um ácido glutâmico por uma valina na posição 6 da cadeia beta, com consequente modificação fisicoquímica na molécula da hemoglobina. Em determinadas situações, essas moléculas podem sofrer polimerização com falcização das hemácias, o que ocasiona encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, fenômenos de vasooclusão e episódios de dor e ainda lesão nos órgãos. E aí ele dá 4 para a gente julgar. A anemia de hemácias falciformes é causada por uma mutação genética que provoca a produção de hemoglobina em forma de foice, podendo o diagnóstico dessa doença ser obtido por meio de um teste padrão recessivo de doença. Né? Então essa questão tem algumas coisas para a gente discutir. Tá? Então, gente, primeiro que não é a hemoglobina que fica em forma de foice. Hemoglobina é a proteína, quem fica em forma de foice é a hemácia. Tá? E o diagnóstico dessa doença, em geral, ele não é genético. Tá? Você não faz nenhuma reação de sequenciamento para fazer a análise dessa doença. Normalmente é no teste do pezinho, pode ser por eletroforese, como a gente vai ver, é o mais comum. Pode ser por HPLC, né? Também HPLC vocês vão estudar lá na frente, né? Que é uma técnica de cromatografia líquida de alta performance, tá? Então essa questão aqui, gente, é falsa, certo? A mutação pontual no gene da hemoglobina, que é o que a gente viu, né? A mutação de um único nucleotídeo, gera a síntese de uma hemoglobina alterada, sendo essa uma doença hereditária ligada ao sexo. Viajou, né? Não é ligada ao sexo, tá, gente? Porque não está ligado aos cromossomos
sexuais. Então essa aqui também é falsíssima. Nada a ver, né? As mutações genéticas envolvidas na patofisiologia da doença da célula falciforme são relacionadas igualmente às mutações genéticas de outras circunstâncias, que envolvem a hemoglobina anormal, tal como a hemoglobina C, hemoglobina D e hemoglobina E. Né? São outros tipos de hemoglobina, né, diferentes da hemoglobina normal, que podem causar casos de anemia. A eletroforese de hemoglobina é o exame laboratorial específico para diagnóstico da anemia falciforme. Isso. Sendo possível detectar a presença da hemoglobina S por meio da realização do teste do pezinho após o nascimento de uma criança. É exatamente isso. Essa aí também é verdadeira, tá? Verdadeira. E aí a gente mostra aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Peraí. Vamos tirar essas manchas daqui. Então, gente, vejam aqui, esse AA aqui é exatamente a hemoglobina normal. E essa aqui é o traço falciforme. Né? Aqui a anemia falciforme em homozigose. E aqui também, de novo, a hemoglobina S aparecendo. Então, tá aqui essa aqui, a hemoglobina S, mostrada aqui nesses diferentes fenótipos. Tá? Então, a hemoglobina normal é essa aqui, ó, que é a hemoglobina A, né, e tem aqui diferentes casos, né, do aparecimento dessas hemoglobinas anormais. Tá? Como ela assume um formato diferenciado, né, gente, a troca não gera uma variação de massa detectável, mas por ela se organizar de forma diferente, né, em forma mais compacta, ela consegue correr mais, né, na eletroforese. E aí mostrar que ela acaba fazendo com que a gente tenha um perfil eletroforético diferente quando comparamos a hemoglobina S com a hemoglobina normal A. Né, hemoglobina normal A, que é essa aqui. Tá? Então, a partir da eletroforese de proteínas, você consegue ver se o indivíduo tem o fenótipo de hemoglobina S. Eu botei esse resultado aí só para vocês verem como seria o exame de eletroforese de hemoglobina. Vamos aqui à nona questão. A eletroforese em gel é uma das principais ferramentas de trabalho no campo da biologia molecular e tem sido utilizada no estudo de proteínas, DNA e RNA. Marque a opção que apresenta a técnica de biologia molecular que analisam respectivamente proteínas, DNA e RNA. Uma questão conceitual, né, gente? Realmente, infelizmente, decoreba, né? Mas aí a gente tem que o que ele quer saber? Proteína, DNA e RNA. Então, proteína é o Western blot, DNA é Southern blot e RNA é Northern blot. Tá? Então, a gente tem a opção A aqui de amor. Tá? Então, eu mostro aqui para vocês dois exemplos de eletroforese, a chamada eletroforese vertical, né? Normalmente a gente usa essa eletroforese vertical para proteínas, né, mas podemos usar também para ácidos nucleicos, mas é mais comum para proteínas. E a eletroforese horizontal, né, normalmente a gente usa para os ácidos nucleicos. Tá? Então observe sempre que aqui as proteínas vão migrar para o polo positivo. Né? Por quê? Porque elas são carregadas negativamente através de uma substância chamada dodecil sulfato de sódio, ou SDS, que carrega as proteínas positivamente e por isso elas correm em função apenas de sua massa molecular. Tá? No gel de agarose, a gente sabe que os ácidos nucleicos são negativos devido à presença de grupamentos fosfato, né, que é exatamente o PO4
3 menos. Então, devido à presença do grupamento fosfato, os ácidos nucleicos são negativos. Então, eles vão correr em direção ao polo positivo. Em direção ao polo positivo. Então, daqui para cá. Tá? Então, é só para mostrar os dois tipos principais de eletroforese. A gente tem a eletroforese vertical, que é essa do lado esquerdo da figura, e do lado direito a gente tem uma eletroforese do tipo horizontal. Vamos mais uma. Quanto ao teste de ELISA, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então vamos lá para as opções. A coloração é diretamente proporcional ao número de reações antígeno-anticorpo. Isso é verdade, né, gente? Por quê? Porque a coloração, gente, é devido à ação enzimática. E a ação enzimática, ela está normalmente ligada ao segundo anticorpo, no caso do ELISA indireto, que é o mais comum que a gente acaba usando. E aí, o reconhecimento desse anticorpo está ligado à quantidade de antígeno, né? Então, quanto mais antígeno tiver, mais anticorpo secundário ou conjugado eu vou ter. Quanto mais enzima eu tenho, mais substrato será degradado. Quanto mais substrato será degradado, mais cor. E é essa cor, né, é essa coloração, é essa turbidez que você detecta no teste. Essa letra B aqui, é essencial o uso de anticorpos monoclonais no teste? Não, né? Anticorpos monoclonais são aqueles dirigidos a um único epítopo, né? Na verdade, essa aqui é a falsa, já vamos marcar, né? Na verdade, é comum que a gente use anticorpos policlonais, né, que reconhecem diferentes epítopos de uma mesma proteína. Tá? Não existe essa obrigatoriedade de você usar um anticorpo monoclonal. É lógico que se você usar o anticorpo monoclonal, você aumenta a sua especificidade. Tá? Mas pode ser que o uso desse anticorpo monoclonal diminua a sensibilidade do seu teste. Então, não é obrigado, de modo algum, utilizar anticorpos monoclonais. Em alguns casos é até evitado esse tipo de utilização. Pode ser utilizado em soro, urina ou fezes? Pode, né, gente? Em qualquer lugar que tenha antígeno ou anticorpo, tá? Na urina e fezes, né, você pode encontrar tanto antígenos quanto anticorpos, né? No soro, principalmente, mas pode também fazer reação de ELISA a partir de amostras de urina e de fezes também. Pode detectar, isso que é verdadeiro, né? Pode detectar tanto antígenos quanto anticorpos, isso também é verdade. A visualização se faz por ação de uma enzima em seu substrato, isso. O substrato vai ser degradado e eu consigo ver essa degradação na forma de uma cor, né? E aqui eu coloco os dois tipos principais de ELISA, né? Que é o ELISA direto, né? E o ELISA indireto, tá? Mostrando aqui o ELISA direto quando eu detecto, né, o próprio antígeno, né, e o ELISA indireto quando eu detecto a resposta, né, o anticorpo relacionado à infecção. Tá? Vamos mais uma, gente. Quanto ao teste de Western blot, assinale a alternativa correta. A. As proteínas são separadas por ponto isoelétrico. A gente já viu que não. A gente já viu que as proteínas são separadas em função da sua massa molecular. Tá? E não é o ponto isoelétrico. O que é ponto isoelétrico, gente? É o pH em cujas proteínas elas têm sua carga final neutra. Então, no pH em que eu tenho a soma das cargas positivas igual às negativas, eu chamo isso de ponto isoelétrico. Né? Isso é chamado de ponto isoelétrico teórico. Né? Existe um experimento chamado gel bidimensional, né, eletroforese bidimensional, que é uma eletroforese que separa as proteínas por massa em um eixo, por massa, que é a nossa eletroforese convencional, e no outro eixo ela separa por pontos isoelétricos. Qual é a ideia? A ideia é que aqui eu tenho a separação primeiro ocorre um gel, né, nesse sentido, no sentido do eixo Y, e aí separo por massa molecular.
Depois eu faço uma diferença de potencial nesse sentido, em outra dimensão. Só que esse gel ele tem um gradiente, uma variação de pH, tá? E é o que acontece? Quando a proteína atinge o seu pH igual ao seu ponto isoelétrico, ela precipita. E aí você consegue determinar o ponto isoelétrico prático, né? Porque o ponto isoelétrico teórico é exatamente determinado quando as cargas positivas são iguais às cargas negativas, tá? Então isso é falso, isso não é o Western blot. As proteínas da amostra recebem carga negativa, isso é verdade, tá? Por que isso é verdade? Porque no Western blot, antes de fazer o Western blot, a gente corre um gel de poliacrilamida chamado de SDS-PAGE, né? SDS, gente, é um surfactante que carrega negativamente todas as proteínas, tá? Não interessa a carga que ela tem, ela é atribuída a carga negativa devido à ligação ao SDS. Para quê? Para que as proteínas não migrem de acordo com a sua carga elétrica e migrem apenas com relação à sua massa molecular, tá? Então todas elas são carregadas negativamente. Na eletroforese, as proteínas migram por corrente elétrica e a transferência é possível pela afinidade com a membrana de nitrocelulose. Negado, né, gente? Na transferência, acho que eu tenho uma figura aqui, tem. Na transferência, que é exatamente isso aqui, primeiro você correu o gel de poliacrilamida, tá aqui ele, aí você faz uma diferença de potencial daqui para cá, ó. Vocês observam que aqui eu tenho um polo negativo, as proteínas estão carregadas negativamente, então elas vão fugir dessa ideia, vão sair daqui em direção ao polo positivo, tá? Então tá aqui a membrana, aqui embaixo, ó. Então qual é a ideia? As proteínas saem daqui para cá, mas não é por afinidade, né? Eu forneço uma diferença de potencial. Elas são forçadas a passar do gel de poliacrilamida para a membrana de nitrocelulose, tá? Então isso faz com que essa questão aqui seja falsa. Proteínas maiores agregam e ficam. Proteínas menores agregam e ficam presas na parte superior do gel. Negado, né, gente? Quanto menor a proteína, mais ela migra, tá? É cheio de buracos, né? Então, no gel. Então, quanto menor a proteína, mais rápido ela migra. Ela migra na função direta, na função inversa, na verdade, de sua massa molecular. Em comparação com Elisa, o Western blot é menos específico. Isso é falso, né, gente? A gente acabou de ver isso, tá? O Western blot, ele é mais específico do que o ELISA, né? Porque você pode testar várias proteínas ao mesmo tempo e a possibilidade de você ter reações cruzadas com várias proteínas é muito menor do que você ter reação cruzada dentro de um pocinho que só tem uma proteína e você não sabe. Você não sabe, ou tenha mais de uma proteína, você não sabe sobre quais proteínas está havendo aquela interação. Tá? Aqui eu tenho as proteínas separadas por massa molecular, já é uma diferenciação. Depois eu consigo ver que anticorpos o cara tem, contra a proteína 1, tem contra a proteína 2 também. Então, quanto mais proteínas são reconhecidas pelo soro do paciente, maior a chance, maior a especificidade do teste, maior é a chance de um indivíduo que eu digo estar contaminado estar de fato, né, com aquela doença, tá bom? Então é isso aí.